Tá? Louvado seja Deus, amém? Suei um pouco, estou um pouco destreinado, mas amém. Amém, queridos? Quando o pastor François pediu para mim essa semana para estar vindo ministrar, sempre é um prazer estar aqui com vocês. E quando ele falou do tema, o Espírito Santo ele já tinha me trago uma palavra sobre adoração como estilo de vida. E eu falei, Deus, é isso. E ele falou, Dani, fala como adoração, porque nós vamos falar a parte da oração do Pai Nosso que é santificado seja o seu nome. E queridos, se nós sairmos dessa tarde aqui entendendo o que é isso, os benefícios que a adoração a Deus, que as palavras que saem da nossa boca de adoração a Deus traz para a nossa vida, queridos, vocês não vão crescer, vocês vão voar. Nós vamos ser tão cheios da plenitude de Deus, tão cheios daquilo que Ele quer para nós, que nada vai nos segurar. Confesso para vocês assim que a adoração na minha vida, ela tem um tempo que eu vivo isso na minha vida. Eu aprendi a tocar, e quando nós aprendemos a tocar muito cedo, eu tinha 15 anos, então já estou quase 20 anos tocando aí. E quando eu aprendi a tocar, eu adorava o Senhor o tempo todo da minha vida. E isso foi me levando aqui a ter muitos benefícios com isso, porque muitas vezes nós relacionamos a adoração com o momento aqui no culto. O momento aqui de adoração, nós cantamos 3 músicas aqui, nós relacionamos a adoração a isso, e é muito além, vai muito mais a fundo do que isso. E o começo da minha vida eu também pensava, quanto mais eu tocasse música, quanto mais cantasse louvor, eu estava adorando. Só que nessa tarde o Espírito Santo vai te mostrar que é muito mais amplo, é muito maior a adoração na nossa vida, e nós precisamos viver ela como um estilo de vida, nós precisamos viver ela como meta a nós atingirmos, e meta a serem alcançadas, amém? Então, está lá em Mateus 6, 9, diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Queridos, como é uma oração modelo, nós temos que entender o motivo por que nós temos que adorar. Todas as vezes que você falar de adoração na sua vida, está relacionado a servir. Todas as vezes que você pensar em adoração, você tem que pensar que adoração significa eu me prostro, eu sirvo, eu sou obediente a Deus. E como eu e você podemos adorar a Deus? E como eu e você podemos fazer essa parte do Pai Nosso aqui? Santificado seja o teu nome, dizendo que palavras de amor, palavras de que engrandeça o nome do Senhor, que diga que Ele é santo, que diz que Ele é maravilhoso, Ele é exaltado. E tem um texto que é muito claro. Se eu e você pensamos que nós estamos vivendo aqui na terra de passagem, que nós temos uma eternidade para nós, esse texto de Apocalipse, ele tem que estar gravado dentro de nós, para nós entendermos o que é adoração, porque nós estamos aqui nessa terra de treinamento. Um dia nós vamos estar no céu, e olha só o que diz Apocalipse 4, pode abrir lá, Apocalipse 4, 10 e 11. Apocalipse 4, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre,
e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Queridos, esse texto nos mostra que os 24 anciãos estão todo o tempo lá dizendo: santo, exaltado, adorado é o Senhor. O Senhor está lá no trono e eles estão adorando. E queridos, se nós estamos aqui na terra, se nós estamos vivendo aqui, e o nosso alvo é alcançar uma salvação em Cristo, nós temos que treinar isso aqui na terra. Eu e você temos que viver uma vida de adoração a Deus aqui na terra. Nós temos que todo o tempo, não é só quando eu estou na igreja eu estou adorando, não é só quando eu venho para um culto, ou eu estou, separando. Queridos, tem que ser um tempo, todo o tempo da sua vida, a sua mente tem que estar ligada em adoração a Deus, a sua mente tem que estar ligada em adoração, em servir, em obedecer, em ser fiel a Deus. Se adoração é serviço, tudo que eu e você fazemos aqui na terra, então o que? Significa que tudo que nós fazemos aqui na terra, nós fazemos adorando a Deus, certo? Então nós trabalhamos o nosso trabalho sem reclamar, porque nós adoramos a Deus. Quem é um adorador? Você já viu os 24 anciãos reclamando aqui de alguma coisa? Queridos, quando nós falamos de adoração, está ligado a tudo que você vive no seu dia a dia. Por isso que eu falo que a adoração é muito mais ampla. Nós às vezes olhamos e falamos assim: não, adoração é quando eu estou louvando a Deus lá na igreja. Não, é o servir, é o ser servo a Deus. Queridos, as pessoas têm que ver a adoração na minha vida e na sua. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que nós vivemos uma vida de adoração a Deus. Nós temos que todo o tempo estar glorificando e exaltando a Deus. Eu confesso para vocês que quando eu preparava essa palavra, eu falava: Deus, tem dias que é difícil. Tem dias que é difícil a gente adorar. Eu tenho passado alguns dias difíceis, queridos, da minha vida. A minha esposa não está muito bem, ela está com um problema no rim, os médicos querem tirar o rim dela. E assim, quando a gente tem alguém muito perto da gente enfermo, isso gera um sentimento ruim na gente. Nosso sentimento é falar assim: Deus, não pode. Não pode, Deus, a gente está te servindo, a gente está fazendo a sua vontade. Por que, Deus, isso está acontecendo conosco? A nosso primeiro sentimento é esse. Mas, queridos, essa semana o Senhor falou muito forte ao meu coração. Porque quando eu e você adoramos, nós estamos todo o tempo adorando, não importa o que está acontecendo, não importa o que o meu olho e o seu está vendo. Nós temos certeza do que Deus já fez. E por isso que eu e você, nós temos que viver todo o tempo adorando e servindo a Deus. Não é porque o que eu e você temos visto hoje. Muitas vezes nós olhamos para nós e não aconteceu nada ainda. Nós não fomos transformados da maneira que nós gostaríamos. Nós não alcançamos aquilo ainda que nós almejamos. Nós acordamos, tem dia que nós falamos: meu Deus, eu pareço que eu não mudei nada. E esses sentimentos muitas vezes têm impedido de você deslumbrar e de você criar uma perspectiva de um futuro bom. E o Senhor nessa semana ele falou muito forte no meu coração: eu e você, nós temos que viver uma vida de adoração, mas nós só vamos viver uma vida de adoração se a nossa fé estiver firme em Deus. A sua fé tem que ser o que leva você a viver os dias, porque a Bíblia diz que os dias são maus. A palavra de Deus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Como que eu e você vamos ter bom ânimo? Através da minha fé e da sua. Só que a fé, queridos, é algo muito interessante. A fé, quem aqui já começou a fazer exercício físico? Eu já. Queridos, o que acontece no primeiro dia? Você fica muito tempo sem fazer exercício físico, o que acontece com o seu corpo no outro dia? Só não dói os olhos, certo? Em mim só não dói os olhos, o resto dói tudo. Porque o que? Nós estamos desacostumados. Mas você começa a praticar esporte todos os dias. Você vai, com uma semana, 2 semanas, você não está mais sentindo essa dor. A nossa fé é da mesma maneira. Se você não exercitar ela todos os dias da sua vida, ela vai, todas as vezes que você começar a exercitar, você vai falar: é difícil. Nossa, pastor, mas é difícil demais, ó. Meu dia não está me mostrando que eu vou conseguir. As circunstâncias estão parecendo contrárias a mim. O vento está forte,
As lutas estão muito grandes, eu estou pensando em desistir. Mas, querido, se você for olhar a dor, você não vai voltar a se exercitar, vai? A fé é a mesma coisa. Se você for olhar as circunstâncias, você nunca vai viver em fé. Ah, pastor, mas eu já caminhei um tempo em fé. Por que eu parei? Por que eu regredi? Porque é igual ao nosso físico. Você fica 2, 3 semanas fazendo exercício e não dói mais. Para uma semana e volta de novo. O que acontece? Dói tudo de novo. A fé é todos os dias. A adoração a Deus na nossa vida tem que ser todos os dias. Nós não podemos adorar hoje e amanhã não. Nós não podemos voltar a Deus e falar assim: Deus, não, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim, eu quero viver para o Senhor e amanhã viver uma vida totalmente contrária àquilo que eu e você está vivendo hoje. Queridos, eu e você não podemos viver de momentos. Nós temos que ser firmes e constantes. O Senhor, Ele quer que nós sejamos firmes e constantes. Ele quer olhar em nós e falar assim: não, Ele é um servo bom e fiel. A tempestade que vier na vida dele, Ele vai dominar no peito e sair jogando. O que vier para ele, ele vai conseguir levar bem, porque ele é um servo bom e fiel. E olha só o que diz João 4, 23. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adoram. Queridos, quantas vezes nós lemos esse texto e nós relacionamos isso a cantores, músicos, e nós muitas vezes olhamos esse texto e achamos que é algo inatingível para nós. Não, esse texto não é para mim não. Deus está procurando pessoas que são talentosas na área musical. Queridos, a adoração, vocês vão sair daqui entendendo que ela é essencial para a sua vida no seu dia a dia. Ela é prática. E eu e você temos que ser obedientes a ela. Nós vamos entender esse texto nessa tarde. Nós vamos entender esse texto porque o Senhor, Ele não quer que nós vivamos uma vida de engano, sem conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade é a palavra de Deus e ela vai nos libertar. E o Senhor quer libertar a sua vida nessa tarde, para você entender o que Ele quer de você em relação à adoração, o que Ele quer te levar a você viver num nível de adoração que Ele sonhou para a sua vida. E queridos, o verdadeiro adorador é uma pessoa que honra a Deus em tudo o que Ele dá na sua mão para você fazer. Tudo que o Senhor coloca na minha mão e na sua, Ele quer ver nós honrando isso. Tudo. Sabe o que Ele quer ver? A maneira que eu e você amamos a nossa esposa. O Senhor colocou as nossas esposas na nossa mão para nós amarmos. Se eu e você não amamos a nossa esposa da maneira correta, nós não estamos adorando a Deus naquilo que Ele nos deu. E nós achando que se a gente orar, adorar a Deus, estar na igreja, cultuando a Deus, 2 horas, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou estando aqui nos cultos fervorosos, e lá fora não resolvendo, não estando bem resolvido com a nossa esposa, vai estar tudo certo. Não vai. O nosso culto de adoração começa com a nossa esposa, começa no nosso lar, no nosso relacionamento. E você acha que não, e muitas vezes o sentimento seu não é esse. Não, Deus, a adoração não tem nada a ver, tem tudo a ver. Se Ele colocou na sua mão, Ele confiou, Ele quer que você fale: obrigado, Deus, santo é o teu nome, minha esposa é maravilhosa, Deus, eu amo ela, eu quero cuidar dela. Adora aquilo que Deus te deu, cuida daquilo que Deus te deu, serve aquilo que Deus te deu, honra aquilo, se prostre e fala: Deus, obrigado, me ensina a amar, me ensina, Senhor, a direcionar.
o meu casamento. Queridos, tem que adorar a Deus por aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Outra coisa, Ele quer que nós temos uma prática de amor. Queridos, amar pessoas que estão perto de nós é fácil, mas amar às vezes quem está chegando na casa, amar pessoas às vezes que estão falando mal de você lá fora, amar pessoas que às vezes você fala que é seu inimigo, você consegue? Quando eu e você praticamos isso, nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos amando as pessoas verdadeiramente, praticando o amor, servindo as pessoas, sabe? Não importa o que você vai receber de troca, não importa o que ela vai te dar, mas você está amando, você está, na sua mente não está nem pensando, não, se eu fizer isso, ela vai me dar aquilo, então eu vou fazer, então eu vou amar, que vai ser benefício para mim. Não, queridos. A prática do amor é você dar sem querer nada em troca. E se você não pratica o amor com as pessoas que você consegue ver, você se relaciona todo dia aqui na casa, você fala que você não ama seu irmão, como você pode dizer que você ama a Deus que você nunca viu? Vamos parar de brincar, queridos. A nossa vida aqui na terra, sabe o que é? É uma escola. Se eu e você quisermos chegar um dia à salvação, a viver uma eternidade com Deus, nós estamos sendo testados aqui. Se nós não abrirmos nossos olhos e ficarmos com picuinhas, com briguinhas, com eu não gosto desse, eu não gosto daquele, aquela pessoa eu não quero mais ver, não, eu não gosto dela, não vou amar e ponto final, queridos. Você corre um sério risco de não conhecer a Deus, porque você não está adorando a Deus no que Ele colocou nas suas mãos, você não está adorando a Deus com aquilo que Ele colocou para você. E eu sei que o Espírito Santo está incomodando o que você tem que fazer neste momento. O Espírito Santo está falando ao seu coração: olha, melhore o seu relacionamento com a sua esposa. Olha, ama seu irmão do seu quarto lá, que você não está muito bem com ele não. Olha, ama todas as pessoas aqui da chácara. Para de coisinhas pequenas, porque isso não vai te levar a Deus. Queridos, outra prática que Deus espera de mim e de você: honrar os nossos pais. Queridos, como eu sou grato a Deus pelo meu pai e minha mãe. Meu pai é o seu Alfeu, que trabalha aqui. Queridos, eu sou grato a Deus pelo meu pai. Meu pai não é um homem de muitas palavras. Ele nunca foi um pai de muitas palavras. Mas as atitudes dele me ensinou tudo. Ele não precisou falar para me educar. Ele me mostrava do jeito que ele era. E queridos, eu tenho que honrar meus pais todos os dias. Até eles morrer, eu sempre vou honrar a vida deles. Sempre, queridos, porque eu entendo que isso eu estou adorando a Deus. Eu entendo que isso, quando nós honramos nossos pais, não importa, queridos, se eles foram bênção na sua vida ou não. Se eles muitas vezes não foram o pai que você esperou, honra eles. Porque quando você honra ele, você está adorando a Deus. Tem um propósito a família que você nasceu. Tudo na nossa vida tem um propósito. Deus não nos colocou simplesmente, não, vai nascer ali, pronto. Não. O pai e a mãe que você nasceu, Deus tem um propósito para você ter nascido deles. E se você não está bem com eles, quebre isso em nome de Jesus. Restaura isso em nome de Jesus. Restaura o relacionamento com seus pais. Não vive uma vida de engano. Queridos, o inimigo que quer enganar, falando que você não precisa estar bem com seus pais, é o inimigo. Deus, Ele quer que nós honramos nossos pais e nossa mãe. Honre, queridos. Uma das promessas de Deus, para que nós tenhamos mais dias nessa terra, é honrar os nossos pais e nossa mãe. Pratique isso. Restaure isso na sua vida se estiver quebrado, para que você tenha uma vida de adoração a Deus. Amém? Pode continuar? O verdadeiro adorador é aquele que cumpre com os seus compromissos. Queridos, se o seu compromisso é lavar louça, rapaz, se você dá para outro fazer, você não está cumprindo com o seu compromisso, você não está adorando a Deus. Se o meu compromisso é estar aqui hoje ministrando para vocês, eu mando outro
falhei com Deus, porque o compromisso foi delegado a mim. E quantas vezes eu e você, com um jeitinho brasileiro, queremos fugir de algumas tarefas? Você já viu aquele homem que está endividado e pede para a mulher ir lá conversar com a pessoa? Porque às vezes vai a mulher, o cara vai ficar mais suave. Queridos, o compromisso é seu, você tem que resolver. A nossa vida nós temos que aprender. Nós temos que aprender aqui na terra para nós adorarmos a Deus. Foi delegado algo na sua mão. Você fez um compromisso financeiro, não importa o que seja. Honra Ele. Porque você vai estar adorando a Deus com isso. Se você falhou, queridos, pode ter certeza. Quando eu e você falhamos em algum compromisso, nós desobedecemos a Deus. Nós deixamos de adorar a Deus. Queridos, é prático. Adoração é prática na nossa vida. É para o nosso dia a dia, é para o nosso cotidiano. Adoração é aquele que não faz fofoca. Nós gostamos de falar mal do irmão. Ô, você viu aquele lá? Tá feio essa semana, hein? Ô, você viu aquele outro lá, ó? Saiu, caiu de novo. Queridos, o que você está edificando na vida do seu irmão falando de outra pessoa? Nada. Mas o quão grande vai ser e valoroso e vai ser a adoração na sua vida se você orar por ela de vez de fofocar. Nós vamos pelos caminhos muito fáceis. Nós queremos justificar muitas vezes o nosso erro falando mal do nosso irmão. Ah, pastor, eu errei, mas fulano também errou. Ah, pastor, eu não fiz, mas o outro também não fez. Queridos, o compromisso é seu. A responsabilidade é de cada um. Cada um que está aqui sabe qual é o seu compromisso com Deus. O Espírito Santo está tocando em cada um de vocês o que vocês têm que fazer todos os dias. Qual é a mudança que Ele espera de vocês? É o Espírito Santo que está tratando isso todos os dias. E a oração e a adoração em nossa vida tem que ser para nos levar a isso, ao que Ele quer de fato fazer na minha vida e na sua. Nós não podemos passar todos os dias, 9 meses que vocês estão aqui, ou a nossa vida lá fora, entra ano e sai ano, e a gente continuar sendo a mesma pessoa. Se a gente não mudar, não melhorar em nada, queridos, tem alguma coisa errada em nós. Nós temos vivido fora de alguns padrões que Deus espera de mim e de você. E queridos, de todas as vezes que eu e você cometemos coisas que não agradam, que não adoram a Deus, eu e você sabemos. Todas as vezes que eu e você lançamos uma palavra que nós sabemos que é de maldição, não é de bênção, nós sabemos que nós não tínhamos que falar aquilo. E por que nós fazemos? Porque muitas vezes nós deixamos de estar no centro da vontade de Deus e voltamos a praticar as vontades da nossa carne. E todas as vezes que você pratica a vontade da sua carne, você não adora a Deus. Todas as vezes que você briga com alguém, você xinga, você fala as coisas que não é para falar, você está desagradando a Deus. O verdadeiro adorador é aquele que não conta mentira. Queridos, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não adianta querer ficar enrolando as pessoas. Não adianta querer ficar arrumando caminhos, porque não há. A mentira ali na frente vai ser descoberta. E queridos, só quem mente sabe o vazio que é dentro dela. A pessoa que mente, ela vive uma vida de mentira. Não vive nada da verdade. Ela sonha uma vida que não existe. Não deixe com que a mentira te afaste de ser um adorador ao Senhor. Não deixe, porque isso tem te prendido nessa terra. Tem te prendido nas coisas dessa terra e você não consegue desfrutar do melhor de Deus. Você tem que ser o melhor funcionário na sua empresa. Você tem que ser o melhor aluno da sua escola. Porque você é um adorador. O verdadeiro adorador, ele tem que ser melhor naquilo que faz. Se pediram para você essa semana cuidar da horta, você tem que ser o melhor que já passou ali. Cuidou melhor. Se pediram para vocês limpar a cozinha tem que ficar um brinco.
Queridos, onde eu estava no hospital, e como é ruim quando a pessoa faz as coisas de qualquer jeito. Tinha 2 mulheres limpando um lugar assim que as pessoas estavam esperando para ser atendida, e uma com a outra só reclamando, tá todo mundo de licença. Queridos, elas fizeram um serviço mais porco que eu já vi na minha vida. Passaram um pano male lá, deixaram tudo sujo. E queridos, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, olha só, no final do mês elas vão ganhar o salário dela, estão reclamando, mas é o serviço que elas têm, porque elas não adoram isso? Porque elas não adoram fazendo isso? E quantas vezes eu e você reclamamos do serviço que nós temos? Reclamamos daquilo que nós qual é o compromisso que eu e você temos que fazer naquele dia? Reclamamos de ajudar um ao outro. Queridos, faça o melhor. Está na sua mão, entrega melhor do que colocar algo na sua mão, entrega melhor do que quando colocaram. Faça isso com adoração. Faça isso entendendo assim, se Deus colocou isso para mim fazer, é que Ele tem algo melhor ali na frente para mim. Mas nós olhamos aquilo com reclamação, ó Deus, isso aqui eu não queria fazer, isso aqui eu não quero, e queridos, aquilo lá tem feito você viver uma vida sem adorar a Deus. Deus tem olhado para você e fala assim, ixi, ele não está pronto para receber ainda não, está reclamando demais. Tudo para ele reclama, tudo para ele é difícil. E, queridos, como Deus não se agrada quando eu e você fazemos tudo com reclamação, tudo de mau grado. Ele fica esperando que tudo que vem à nossa mão nós fazemos adorando a Ele. Tudo que Ele espera de nós, queridos, é que nós sejamos o quê? Imagem e semelhança dEle. Então quando vem algo na nossa mão, Deus ele fica ansioso, esperando assim, meu filho vai adorar a mim fazendo isso. E Ele olha para nós e vê nós lá. Cara, não queria fazer isso. De novo o pastor pediu para mim isso. Você pode esconder de quem você quiser, dele você não esconde nada. Viva, querido, uma vida de adoração a Deus. Que essa palavra santificado seja o seu nome. Você entenda que é para você adorar a Deus a todo o tempo da sua vida. Que é para você se render a Ele. Falar, Senhor, eu me prostro, eu vou te servir naquilo que o Senhor colocar na minha mão. Eu vou entregar para o Senhor melhor do que veio. Porque eu quero te adorar em tudo na minha vida. Eu quero te adorar em cada detalhe da minha vida. Queridos, a nossa vida é de detalhes. Às vezes as coisas é muito pequenas e você não tem feito direito. E Deus está esperando aquela coisa pequena para Ele te colocar algo maior. Só que nem o que é pequeno você tem feito direito. Abre os seus olhos essa noite. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Olha só o que diz Mateus 4, do 8 ao 10, para vocês entenderem um pouco. Do 8 ao 10. E novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Queridos, esse texto relata de Jesus no deserto, ele fez 40 dias de jejum, e o diabo veio o quê? Tentando levar ao Senhor, levar a 3 tentações, e essa última tentação, ele levou Jesus a olhar os reinos. Falou assim, se você prostrado me adorar, será seu. Jesus, cara. Queridos, mas esse texto aqui tem uma pergunta para mim e para você. Existe alguma coisa que o diabo pode oferecer para mim e para você, para que nós venhamos adorar a Ele e não a Jesus? Existe alguma coisa aqui nessa terra que o diabo tem conseguido fazer eu e você adorar mais do que Jesus? Queridos,
Às vezes é nosso eu. Às vezes é aquele pecado que eu e você não entrega. Às vezes é aquele desejo das coisas do mundo. Tudo isso, que às vezes você sente que você não consegue romper por causa disso, é o que o diabo tem tentado colocar na sua mente, para tirar a sua adoração a Jesus. Decida nessa tarde, a adorar somente a Ele. Não permita com que nada deste mundo seja mais precioso do que você adorar a Deus. Entenda que quem te criou foi Jesus. Entenda que tudo que você tem passado, pastor, mas tem coisas que é difícil. Mas você precisa entregar algo que te custe para você adorar a Deus. Nessa tarde, queridos, identifique dentro de você algo que te custe para você estar adorando ao Senhor plenamente. Durante a palavra, o Espírito Santo começou a te incomodar e começou a falar: os seus pensamentos, olha, essa atitude sua não tem conduzido, você não tem adorado a mim. E Ele está tocando em você, e é isso que Ele tocou em você nessa tarde. Ele pede algo que te custe para você entregar nessa tarde. Algo que custa você está entregando, para você estar mais perto dEle em adoração. Para que quando você orar a oração do Pai Nosso e dizer: santificado seja o teu nome, várias palavras de santificação, vários atos de serviço a Deus, você possa relacionar a essa oração. Ele espera isso de você, mas você tem que entregar nessa tarde algo que te custe, algo que tem te prendido, algo que às vezes ninguém sabe, nem o pastor e ninguém, porque você está prendendo isso, guardando isso com você. Você tem que entregar nessa tarde algo que te custe, porque isso está relacionado à adoração. Você tem que entregar algo que te custe. 2 Samuel 24. Vamos abrir. Segunda Samuel 24. Amém? 2 Samuel 24, vamos ler o 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: porém o rei disse a Araúna: não porém por certo preço comprarei, porque não oferecerei ao rei o Senhor, meu Deus, holocaustos que não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto, oferta pacífica. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Queridos, esse texto aqui relata que eles precisavam entregar algo que custasse, para que ele pudesse ser cessado todo o castigo sobre Israel. Não podia vir nada de graça. Hoje você está sendo ministrado algo aqui porque o Senhor permitiu que essa palavra fosse levada até você. Queridos, nada que vem sem esforço, sem sacrifício, vai fazer nós aprendermos alguma coisa. As coisas que vêm muito fácil, nós não damos o valor necessário a ela. E aqui, quando o rei entendeu isso, ele falou assim: então tá, eu vou dar o melhor que eu posso então. Então, queridos, eles foram e compraram a terra por um valor muito alto. E a partir daquilo, todo o castigo de Israel foi cessado. E nessa tarde, você precisa entregar algo que te custe, para que toda a falta de adoração
que você sente que está na sua vida, você está deixando a desejar para com seu Deus, você venha restaurar nessa tarde. Querido, você não pode mais viver da mesma maneira. Entregue aquilo que te custe. Entregue aquilo que está te prendendo, aquilo que está impedindo você a romper a sua adoração, romper a sua vida aqui nessa casa ou nessa cidade. Entregue isso nessa tarde. Queridos, você está disposto a isso? Você quer nessa tarde ter uma vida de adoração a Deus? Você quer nessa tarde poder declarar: santificado seja o seu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, a minha vida, Senhor, eu posso dizer isso com autoridade, Deus. Santificado seja o teu nome, porque a minha vida é uma vida de adoração a Ti, a minha vida é uma vida de serviço a Ti, então eu posso me prostrar a Ti e dizer: santificado seja o teu nome. Queridos, queira ter uma vida nessa terra de adoração como estilo de vida. Adore a Deus em tudo que Ele tem colocado na sua mão. Se hoje é lavar a louça, queridos, glória a Deus. Adore a Ele por isso. Não queira, queridos, viver o amanhã sem viver o hoje. Não queira viver daqui 5 anos sem viver hoje aquilo que está nas suas mãos. Porque se você não fizer perfeito aquilo que está nas suas mãos hoje, você não vai fazer bem aquilo que vai vir na sua mão. Por isso que Deus está treinando as nossas vidas. Ele está mostrando para mim e para você o que Ele quer que nós façamos. E nessa tarde Ele está falando: entrega aquilo que te custe, entrega aquele pensamento, entrega aquela atitude, aquela palavra, aquele sentimento, aquela falta de amor, aquela falta de perdão. Entregue isso nessa tarde. Pastor, mas vai me custar, dói muito. É isso que Ele quer. É isso que você está falando: não, eu não quero, eu não vou. É isso que Ele está te pedindo nessa tarde. Queridos, viva aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos hoje. Não viva pensando no que vai acontecer. Viva hoje. Se hoje Ele colocou você aqui, Ele quer que você adore por isso. Entenda isso nesta tarde, para que você possa ser restaurado e você viver uma vida de adoração ao Senhor. Vamos colocar de pé. Pastor François, fazer esse momento de oração, Pastor François. Glória a Deus. Tenho certeza, irmão, que tem muita coisa que a gente precisa mudar, né? O Dani falou com muita propriedade com relação à adoração. E é verdade, você adora a Deus quando você está lá fora, quando você está diante de uma situação difícil. A situação difícil todo mundo passa. Agora, a forma que você vai agir nessa situação difícil é que vai falar se você está pronto para adorar a Deus ou não. Talvez você está vivendo essa situação difícil. E qual postura que você tem tido? De um adorador ou de um murmurador? Né? Você tem adorado a Deus? A forma que você está agindo diante desse momento difícil glorifica o nome do Senhor? Ou você tem falado com a sua própria voz que Deus não é incapaz de fazer algo por você? Porque o murmurador, ele minimiza o poder de Deus. O adorador maximiza Deus. O adorador tem a certeza que, independente do momento que está vivendo, ele tem motivos para adorar a Deus. Agora o murmurador não. O murmurador, momentos difíceis, pequenos até, está ali para murmurar e para dizer: ué, cadê o Deus? Senhor, cadê você? Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Deus quer que você seja nessa tarde um verdadeiro adorador. E que em nome de Jesus você pratique isso. A oração do Pai Nosso fala justamente sobre isso. O Dani está justamente no momento em que Jesus nos ensinou a questão da adoração. Na hora que Jesus diz assim: santificado seja o teu nome. Ou seja, é o momento que você tem de você adorar a Deus. Para que você tenha bênçãos do Senhor, tem responsabilidades que você tem que ter com Ele. E Deus está todo o tempo olhando para você, não como um juiz para te julgar, mas para poder tentar receber de você para aquilo que você foi criado, que é a adoração.
Você foi criado para ser um adorador. Deus te criou e a expectativa do coração de Deus é que você o adore. Pastor, você não está na minha pele. Você não sabe o que eu estou vivendo. Então, irmão, em nome de Jesus, independente do que você está vivendo, tenha uma postura certa. Adore. No lugar de murmurar, no lugar de você ficar reclamando, se lamentando, até reclamando da vida e das coisas, da situação que você está vivendo, comece a glorificar a Deus. O verdadeiro adorador é um homem de fé, porque ele consegue ver aquilo que ainda não aconteceu. Sabe por que o verdadeiro adorador adora? Porque pelos olhos da fé ele consegue ver a sua vitória. Então mesmo você está olhando assim, se você não é um adorador, você não compreende o verdadeiro adorador. Porque na hora que você olha para ele e fala assim, esse cara é louco, olha a situação difícil que ele está vivendo, olha o momento que ele está vivendo, e ele ainda está com um sorriso nos lábios, e ele está conseguindo levantar a mão dele e glorificar a Deus. Mas talvez, irmão, porque você não tem compreendido aquilo que foi ministrado hoje, com tanta propriedade pelo pastor Dani, sendo usado pelo Senhor para trazer esse recado para nós. Seja um adorador em nome de Jesus. Não sei qual é o seu momento, mas em nome de Jesus, independente do que seja, bom ou ruim, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Quando você está lá fora, irmão, começa a pensar nas suas atitudes. Você tem adorado a Deus? Quando você está lá trabalhando, quando você está fazendo alguma coisa, você está adorando a Deus? A palavra trouxe uma reflexão muito profunda disso para nós, e que você possa viver isso em nome de Jesus. Quem deseja ser um adorador? Aleluia. Glória a Deus. Tem um grupo de pessoas que o Senhor procura, e esse grupo de pessoas são os verdadeiros adoradores. O Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, que se entrega totalmente, que seja verdade essa adoração, não só palavras. Talvez, irmão, você pode ter passado pessoas por aqui, você já viu em algum lugar, que até tem o dom de tocar, o dom de cantar. Mas isso não diz que se ele é um adorador ou não. Porque a adoração dele não está simplesmente no momento que ele vem tocar ou cantar, mas vem nas suas atitudes lá fora. Esses dias eu falei para o irmão, eu falei assim para ele está com muita vontade de ganhar muita gente para Jesus. Eu falei assim para ele, ó, a primeira pessoa que você tem que ser firme em ganhar para Jesus é as pessoas que trabalham com você. Sabe por quê? Porque essas pessoas conhecem você. Daí se você realmente, você conseguir impactar a vida dessas pessoas pela atitude que você tem no seu dia a dia de adoração ao Senhor, daí ninguém te segura, irmão. Daí as pessoas que você se relaciona no seu trabalho vai reconhecer, ó, ali está um adorador. Então adore ao Senhor, tenha uma prática de vida de adoração. Não é só adorar no momento do louvor ou no momento da oração, é ter o estilo de vida, ser o estilo de vida de um adorador. E eu queria orar com você agora, em nome de Jesus. Talvez você se sinta incapaz de tudo isso, mas eu queria lembrar você que isso não vem da força do seu braço. Talvez você tenha buscado ser um adorador com a força do seu braço. Na verdade, você precisa ter uma atitude de adorador, e o restante o Senhor vai fazer. Vai dar força para você, para que você consiga viver esse estilo de vida que está sendo proposto aqui durante esse seminário. Porque o Senhor quer mudar, o Senhor já te deu de graça a salvação, e agora Ele quer mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua maneira de viver. Só que isso é algo que a gente precisa nos policiar todos os dias, e somente com a força do Senhor em nós vamos conseguir. E eu louvo a Deus, já posso adorar a Ele, porque Ele quer que isso aconteça, e Ele está aqui te dando toda a força necessária para que você saia desse seminário vivendo uma vida totalmente diferente, tendo práticas de adoração constante, que a sua vida reflita aquilo que você decidiu quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pai, nós te louvamos nessa noite, nessa tarde. Nós glorificamos o teu nome pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós estamos aqui, ó Pai, terminando esse momento da tarde, e nós queremos já agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu, pela palavra ministrada com tanta propriedade pelo teu servo, pastor Daniel. Obrigado a Deus, porque falou muito ao nosso coração. Nós aprendemos tantas coisas, ó Deus. A gente está na terceira ministração, mas tantas coisas já foram nos reveladas. E eu sei, ó Pai, que nós temos sido confrontados nessas palavras, porque o Senhor ama tanto a gente, que o Senhor não quer mais que nós vivamos de forma errada, de forma que venha desagradar o seu coração, mas o Senhor quer que nós vivamos uma vida que reflita o nosso amor por Ti. Ó Pai, eu sei que o Senhor tem procurado, ó Deus, verdadeiros adoradores, conforme diz a Tua palavra,
E em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar aqui para nós e encontrar aqui conosco, aqui cada um de nós, pessoas que te adorem em espírito e em verdade. Não simplesmente no momento do louvor, não simplesmente no momento que nós estamos cantando, mas que a prática de vida nossa reflita uma verdadeira adoração ao Senhor. Nos ensina a cada dia a sermos verdadeiros adoradores, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, que nós somos limitados, cheios de falha, mas nós precisamos, ó Deus, em nome de Jesus, da Tua intervenção na nossa vida, para que nós possamos modificar a nossa forma de viver. E aonde nós estivermos, ó Pai, nós vamos refletir a Tua glória. Aonde estiver, nós não vamos murmurar, nós não vamos lamentar, porque isso é uma postura de perdedor, de pessoas que não vivem pela fé. Mas nós vamos, em qualquer situação, glorificar o Teu nome. Se for uma situação difícil, nós vamos glorificar o Teu nome. E pela fé, a vitória do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. Ó Pai, não sei os momentos que cada um aqui está vivendo, mas nós estamos aqui e entendemos nessa tarde que nós precisamos Te adorar, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus, simplesmente adorar o Senhor, que as demais coisas o Senhor vai colocar no seu devido lugar. Obrigado a Deus por esse tempo, ó Pai. Que o Senhor possa ainda estar ministrando muito forte no nosso coração. Nós estamos no início de grandes coisas que ainda serão reveladas para nós. Mas que esses dias que o Senhor separou para que nós pudéssemos estar aqui, que possa mudar a nossa forma de ver a vida, nosso caráter, a nossa visão da vida espiritual, da nossa vida material. E agora, Deus, especificamente nesse momento, a única coisa que nós pedimos é força e que o Senhor possa nos ensinar para que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.